Bom, a sentença no processo penal. Basicamente, o que a gente vai conversar nessa aula de hoje também se aplica aos outros ramos do direito, como processo do trabalho, como processo civil. Só que, obviamente, que eu vou dar ênfase às questões de natureza processual penal. E aí eu coloquei para vocês, primeiramente, um conceito e os elementos que constituem a sentença. Quando se fala em sentença, a gente pensa em sentença em sentido amplo. No sentido lato, sentença é qualquer decisão proferida pelo magistrado. Agora, estritamente, a sentença é o ato final do juiz monocrático, do juízo de primeira instância, que vai decidir efetivamente a lide no processo penal, que vai condenar ou que vai absolver o réu. Quando se fala em decisão de segunda instância, a gente não se remete ao termo sentença. Daí nós chamamos de acórdão. Então, as decisões colegiadas, proferidas por mais de um desembargador, ela é considerada como acórdão. Eu coloquei nesse slide para vocês verem que existem outras decisões que se enquadrariam no termo sentença em sentido lato, decisões proferidas por um juiz. Lembrando que sentença em sentido estrito é aquela, no final do processo, que vai condenar ou que vai absolver o réu. Mas nós temos outras decisões, como despachos de expediente, e aí a lei diz qual seria o prazo para o juiz proferir esses despachos, decisões interlocutórias e as decisões interlocutórias de natureza mista. Os despachos de mero expediente, eles normalmente não são recorríveis, porque não constitui efetivamente uma decisão que possa ter referência à lide. Então, por exemplo, considera-se despacho de mero expediente ao deferimento da juntada de um documento, a designação de uma audiência. Já as decisões interlocutórias, elas são aquelas que vão decidir alguma questão no curso do processo. Então, por exemplo, uma decisão interlocutória seria a pronúncia, o ato de pronunciar o réu no procedimento tribunal do júri. Entretanto, a pronúncia, ela é considerada uma decisão interlocutória de natureza mista. Por quê? Porque ela, apesar de pôr termo, apesar de encerrar a primeira fase do procedimento bifásico do tribunal do júri, ela dá início à segunda fase do procedimento. Então, ela é uma decisão interlocutória de natureza mista, porque ela põe termo à primeira fase, mas dá início à segunda fase do procedimento do tribunal do júri, que é um procedimento bifásico, que vocês vão estudar em processo penal 2. A sentença, ela traz requisitos que são extrínsecos e requisitos que são intrínsecos. A doutrina divide os intrínsecos, dizendo que constitui o relatório, a fundamentação, o dispositivo ou conclusão. O relatório nada mais é do que um resumo do processo. É uma breve síntese da demanda. O relatório ele é importante na sentença para que o juiz comprove que ele conhece o processo. Então, o relatório nada mais é do que um resumo dos principais momentos do processo. Após fazer esse resumo, que é quando ele demonstra que conhece o processo, ele vai para a fundamentação, onde ele vai trazer, efetivamente, quais foram as provas que formaram a sua convicção em razão do princípio do livre convencimento
motivado. E aí, ao final, ele conclui se vai condenar, se vai absolver o réu. Já é considerado como requisito extrínseco a data e a assinatura, que são autenticadas, sempre que tiver mais alguma folha, né, se não for uma sentença proferida no processo eletrônico, elas também têm todas as folhas rubricadas e, no final, a assinatura, a data e a assinatura do juiz. E aí, nesse slide, eu explico o que é o relatório, o que é a fundamentação, o que seria o dispositivo. E trago agora algumas observações. Primeiramente, quando o juiz profere a sentença de mérito, ele encerra a atividade jurisdicional sobre aquela imputação. Não quer dizer necessariamente que ele encerra o processo. Para isso, a sentença vai ter que transitar em julgado. Quando ele profere a sentença, a priori, ele não pode mudá-la, salvo quando houver erros materiais. Exemplo, ele somou errado, né? Ele, no cálculo, na dosimetria da pena privativa de liberdade, no cálculo da pena base, ficou, por exemplo, em 2 anos. Na segunda fase, analisando as agravantes e atenuantes, a pena ficou em 3 anos. Chegou na terceira fase, tinha uma minorante que reduzia a pena pela metade, e aí a pena ficaria em 1 ano e meio, né? Só que aí ele coloca lá que a pena ficou em 2 anos. Isso é um erro material, independentemente de recurso, ele tem a possibilidade de alterar esses erros materiais. Uma outra possibilidade de modificar a sentença é quando uma das partes recorre através dos embargos de declaração. Os embargos de declaração, que vocês vão estudar quando estudarem recursos no processo penal, em processo penal 2, ele possibilita o juiz a reanalisar aquela sentença, verificando possíveis omissões, obscuridades, ambiguidades, contradições. E aí, nesse momento, ao julgar o embargo de declaração, ele pode acabar alterando a sentença. E aí a gente diz que esse embargo teve um efeito infringente. Não foi só para esclarecer, para declarar a sentença, mas acabou alterando o seu próprio teor. Em relação à sentença, um ponto muito importante é o que está descrito nos artigos 382 e 383 do CPP. Saiu errado ali no slide, perdão, 382 não. 383 e 384, tá? 382 é o embargo de declaração que a gente falou no slide anterior. Então, por gentileza, alterem aí 383 e 384 do CPP, que tratam dos institutos da emendácio e da mutácio libelli. Existe um princípio no processo penal e também no processo civil e no processo trabalhista, que é o princípio da correlação. Deve ter uma ligação entre o pedido feito pela parte autora, no caso do processo penal, pela acusação, e a sentença proferida pelo magistrado ao final da instrução probatória. Essa correlação impede decisões ultrapetita, extrapetita, sintrapetita. O juiz ele passa a ficar limitado ao pedido que foi feito na peça acusatória, no caso do processo penal. Só que no processo penal, o pedido é para condenar. O que a acusação faz na petição inicial, seja na denúncia, seja na queixa-crime, é relatar os fatos, narrar os fatos, e o juiz, observando a narrativa dos fatos, concluir qual seria a tipificação para aquele tipo de conduta. Então, se o Ministério Público, por exemplo, narra
uma subtração sem violência à pessoa, o juiz, ao analisar essa narrativa, verificando que há provas nos autos suficiente para formar sua convicção de que houve uma subtração sem violência à pessoa, de coisa alheia móvel, condenar por furto. Ainda que o Ministério Público tenha, por exemplo, pedido para condenar por roubo. Porque, na verdade, no processo penal, o pedido é condenar. Já ouviram falar naquela expressão, dê-me os fatos, que eu te darei o direito? É isso aí. Então, a acusação narra a historinha, a instrução probatória traz à tona e forma a convicção do magistrado, e o magistrado decide. Então, a correlação no processo penal ela está interligada à narrativa dos fatos. Se os fatos não mudam durante a instrução probatória, mesmo a acusação pedindo condenação por um tipo penal, o juiz pode discordar e condenar por outro tipo penal. Foi o exemplo que eu dei. O Ministério Público narra uma subtração de coisa alheia móvel sem violência à pessoa. E na hora de pedir condenação, a acusação pede para condenar no furto, no roubo ou no estelionato. Ao final do processo, o juiz pode condenar por furto, sem problema nenhum. Agora, vamos imaginar que durante a instrução probatória surja um fato novo. Então, agora eu vou mudar. O Ministério Público narrou na petição acusatória, na denúncia, que houve uma subtração sem violência à pessoa de coisa alheia móvel. E pediu condenação por furto. Durante a instrução probatória, surgiram provas de que houve, sim, violência à pessoa. Só que, nesse caso, a narrativa dos fatos não trazia essa informação. Então, o juiz só vai poder condenar por roubo se ele intimar a acusação a aditar a peça acusatória e dar prazo para a defesa contraditar esses fatos novos. Os fatos mudaram. Houve uma nova situação fática e o juiz quer considerar esse fato novo para proferir a sua sentença. Tudo bem, desde que ele abra prazo para a acusação aditar a denúncia, no caso, né, de ação penal pública, e dê prazo para a defesa contradizer, exercer o contraditório desses fatos novos. Então, no primeiro exemplo, quando os fatos não mudam, o que muda é a classificação dos fatos, nós temos a emendatio libelli, artigo 383 do CPP. No segundo exemplo, quando os fatos mudam, surgem fatos novos, e o juiz quer considerá-los na sentença, a gente tem a hipótese da mutatio libelli, que está no 384 do CPP. Por que na emendatio libelli, artigo 383 do CPP, o juiz não precisa pedir o aditamento da peça acusatória, nem abrir prazo para a defesa exercer contraditório? Porque isso já foi feito. Os fatos não mudaram. Os fatos são os mesmos desde o início do processo. O que houve foi uma classificação, uma tipificação
diferente daqueles fatos, diversa do que pediu a acusação. Já na emendatio libelli, é necessário aditar a peça acusatória para incluir o fato novo e abrir prazo para a defesa por causa do princípio da correlação e do princípio do contraditório. Bom, em relação aos fundamentos e efeitos da sentença absolutória. Então, a sentença pode ser absolutória ou condenatória. Em relação à sentença absolutória, vocês vão observar lá no artigo 386 todas as hipóteses em que o juiz vai absolver o réu. E é lógico que o juiz tem que fundamentar essa decisão. Não é porque ela é favorável ao réu que o juiz não vai precisar fundamentar. Então, ele vai observar o artigo 386 e verificar em que situação aquele réu se enquadra. Então, vamos lá. Nós tivemos um caso que gerou bastante repercussão, e a gente já falou dele aqui em alguns momentos, o caso da Mariana Ferrer, em que o juiz, ele aplicou o 386, absolvendo o André, utilizando-se do princípio do indúbio pro réu, alegando que não havia prova suficiente para condenar. Essa decisão gera efeitos civis? Será que se a Mariana Ferrer quiser entrar com uma ação indenizatória, ela vai ser impedida porque ele foi absolvido na esfera criminal? Não. A sentença absolutória, ela só vai impedir uma ação indenizatória quando ela se basear na inocência do réu. Quando o juiz absolver, dizendo, olha, não foi ele. Se o juiz disser, olha, não tem prova suficiente criminalmente para condená-lo, isso não quer dizer que não tenha prova suficiente para condená-lo no cível. Só que a vítima vai ter que entrar com todo o procedimento sincrético para fazer prova da indenização. Quando o réu é absolvido, isso gera, obviamente, efeitos penais. Então, se ele estava preso preventivamente, ele vai ter que ser colocado em liberdade. Caso ele tenha sido absolvido de forma imprópria, o que é absolvição imprópria? Quando ele é absolvido porque ficou provada a inimputabilidade por doença mental. E aí, essa absolvição imprópria, por quê? Porque, apesar de absolvido, ele vai sofrer uma sanção penal, que é a medida de segurança. Em relação à sentença condenatória, a sentença condenatória ela pode também se fundamentar em várias hipóteses. Essas hipóteses estão elencadas no artigo 387 do CPP. Então, temos aí todas as possibilidades de condenação. E é importante que o juiz, ao condenar, mencione agravantes, atenuantes, demonstre minuciosamente, na verdade, a dosimetria da pena, né, que ele vai aplicar. Em relação à intimação da sentença, as partes têm que tomar ciência da sentença, até porque elas podem recorrer, e o recurso é apelação, existe prazo para interposição da apelação, então é importante que as partes sejam intimadas para, querendo, poder apelar dessa decisão. E, para fecharmos, salvo engano, é o último slide, em relação à coisa julgada. Quando a sentença transita em julgado, ela faz coisa julgada formal, ou seja,
aquela sentença é imutável quanto à sua forma, é uma sentença, não vai mudar. E faz coisa julgada material, no que diz respeito ao mérito, no que diz respeito ao teor daquela sentença. A princípio, quando a sentença faz coisa julgada formal e material, não é possível mudá-la. Mas a gente sabe que, assim como no processo civil, existe no processo penal a possibilidade de se desfazer a coisa julgada, através da revisão criminal, que é uma ação autônoma de impugnação de natureza constitucional. Perdão, de natureza infraconstitucional. Então, a revisão criminal, ela é a única forma no processo penal de se desfazer a coisa julgada. Lá no processo civil tem a ação rescisória. No processo penal tem a revisão criminal, com algumas diferenças, tá? Algumas peculiaridades que vocês vão ver quando estudarem as ações autônomas também em processo penal 2. Bom, com isso, a gente encerra sentença no processo penal. Deixa eu só